Você adulto que convive com TDAH, sente que a falta de foco, a impulsividade, a hiperatividade atrapalha a tua vida no trabalho, nos relacionamentos. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar falar um pouco sobre estratégias práticas que podem te ajudar no teu dia a dia, melhorar a tua gestão de tempo, lidar com as emoções, com as situações adversas que a gente enfrenta, usar ferramentas e estratégias simples que podem fazer toda a diferença. Vem comigo. Então vamos lá, só para a gente entender o que que é o TDAH. Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo já sabe, mas só para a gente alinhar. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode se manifestar de 3 formas diferentes. Aquela predominantemente desatenta, ou seja, você até consegue se concentrar, mas muitas coisas puxam o foco da tua atenção. E aí a tua atenção fica difusa. E é por isso que a gente chama de desatenção. A manifestação hiperativa e impulsiva, sim. Hiperatividade e impulsividade andam bem próximas. Quando a pessoa tem uma dificuldade em conter a agitação motora, ela tem mais necessidade de se mexer. E existe também uma dificuldade em controlar alguns comportamentos, que é a impulsividade. Pode ser, inclusive, fala. Sabe quando você pensa alguma coisa e quando você vê já falou? É um comportamento típico de impulsividade também. E existe aquela forma combinada do TDAH, aquela que tem todos os canais de esporte, de filme, de comédia, tem todos os filmes dos streamings também, tem tudo lá. Não, não é nada disso. A forma combinada é quando a pessoa tem todos os sintomas e os transtornos do TDAH predominantemente desatento e também do predominantemente hiperativo e impulsivo. É a forma combinada que a pessoa tem todas as características. Bom, o TDAH não acontece só em criança. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, mesmo que a pessoa adulta não tenha um diagnóstico, ela pode ter TDAH e nunca ter sido diagnosticada antes. Então, o TDAH não é coisa só de criança. Ele já te acompanha desde a infância, mas pode nunca ter sido diagnosticado. Então, se você desconfia que esses sintomas podem atrapalhar a tua vida, não faça testezinhos de internet, por favor. Procure um profissional especializado, um profissional da área da saúde, pode ser um psicólogo, um neuropsicólogo, um psiquiatra que vai te orientar e te ajudar nesse possível diagnóstico. Então, sabendo que o TDAH não é uma coisa só de crianças, ele pode acompanhar a pessoa até a vida adulta, existe uma série de dificuldades que o adulto tem com o TDAH, ou com os sintomas do TDAH, principalmente na vida profissional, ambiente de trabalho. Então, dificuldade em entregar tarefas, esquecimento constante, distraibilidade, atrasos recorrentes, dificuldade em manter os horários dos compromissos. E todas essas dificuldades podem trazer frustrações, muito comum em pessoas com TDAH, carregar essa bagagem de frustrações ao longo da vida. E até uma possível crença de que a pessoa não é capaz, não tem capacidade, crenças subjacentes de que se eu não consigo chegar no horário, se eu não consigo dar conta das tarefas, é porque eu não tenho capacidade, eu sou um incapaz. E podem ocasionar emoções, sentimentos de frustração, o que pode agravar ainda mais os sintomas e gerar ainda mais comportamentos que não são saudáveis para a pessoa. Dica prática, o que que a gente pode fazer? Usar os recursos que a gente tem hoje em dia, principalmente os tecnológicos, esse carinha que a gente carrega no bolso o tempo todo, não queria usar a palavra smartphone, mas encarar ele como o que realmente ele tem potencial de ser, um assistente pessoal. Como se fosse um companheirinho seu ali o tempo todo te ajudando a lembrar das coisas que você precisa fazer, não perder compromissos. Encarar ele de verdade como um amigo, um assistente que vai te auxiliar no teu dia a dia. Então, usar aplicativos de agenda, aplicativos de lembretes, alarmes para você se lembrar todos os dias de fazer tal coisa, pode te ajudar bastante, são estratégias muito válidas. Dividir as tarefas complexas em blocos pequenos para que você consiga dar conta desses blocos menores e ter aquela sensação de que você está conseguindo fazer. Algumas pessoas utilizam a técnica do Pomodoro, que é aquele timerzinho, né? Chamava Pomodoro porque antigamente as pessoas usavam na cozinha para medir o tempo do cozimento dos alimentos. Mas hoje a gente não precisa comprar um timerzinho Pomodoro desse. A gente pode usar os timers do próprio aparelho celular. Você pode começar experimentando aquele padrão de 25 minutos para tarefa, com 5 minutos de descanso, e ir alterando isso conforme você for avançando e percebendo o que funciona melhor para você. É comum as pessoas chegarem a um Pomodoro de 50 minutos fazendo algo com 10 minutos de descanso. Mas começa com o que é mais fácil para você, tá? Administração do tempo e energia. E aqui
aqui, a gente meio que vai no contrafluxo do que normalmente é falado. Inclusive, eu acabei de falar, começa com o que é mais fácil para você. Mas nesse momento aqui, eu vou te dar uma dica muito importante. Sabe aquela tarefa mais difícil que você tem para fazer? Que você vai protelando para deixá-la para o final do dia? Pois é, essa tarefa precisa ser a primeira a ser feita no seu dia. Porque no início do seu dia você está com mais reservas cognitivas, você teve menos carga mental, digamos assim, e você está cognitivamente mais disposto, com mais energia. É nesse momento que você precisa começar a sua tarefa mais difícil. E você pode separá-la nesses bloquinhos de Pomodoro, por exemplo. Mas começar pela mais difícil e não deixá-la para o final do dia. Porque lá no final do dia você vai estar mais cansado física e mentalmente. Vai estar com mais sobrecarga cognitiva. E isso emocionalmente te encaminha para um comportamento de evitação. Você vai protelar. A tal da procrastinação, que eu já falei num outro vídeo aqui, que não é causa, é efeito de uma evitação por conta de um estado emocional que te causa alguma ansiedade. Talvez o teu cansaço mental já cause alguma ansiedade e você evite pegar naquela tarefa que é mais difícil para você. Talvez ela se some a algo emocional. Então, entender que essas tarefas mais difíceis têm mais chances, são mais leves para você no início do dia, pode ser já uma boa ferramenta para você não evitá-la e começar, pelo menos começar essa tarefa mais difícil. Lembra de usar a ferramenta dos blocos, o Pomodoro, os blocos de tempo. Pode te ajudar bastante e diminuir essa carga emocional que aquela tarefa tem para você. E nos relacionamentos, obviamente, o TDAH influencia em todos os aspectos da vida adulta, principalmente nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos profissionais, com colegas de trabalho, relacionamentos sociais, de amizade, família, e também nos relacionamentos românticos. E aí, não adianta a gente só cobrar da pessoa que está com a gente que ela compreenda o nosso modo de funcionar. Isso é muito importante, mas também exige alguma flexibilidade cognitiva da nossa parte também. E sim, eu estou falando nossa porque eu também tenho TDAH. Então, praticar a escuta ativa, tentar não interromper a outra pessoa enquanto ela fala e utilizar no teu dia a dia momentos de revisão e reflexão dos seus comportamentos e dos seus pensamentos e das suas emoções e tudo que está envolvido com o seu sentir, que muitas vezes você não dá muita bola. E isso é muito comum. Por isso, esses momentos de revisão e reflexão são muito importantes. E quando a gente fala de revisão e reflexão, a gente precisa falar de regulação emocional, que é extremamente importante, principalmente para quem tem TDAH. Falei no iniciozinho de toda aquela carga que a gente traz ao longo da vida de frustrações. Isso pode trazer outros prejuízos. Inclusive, pessoas que têm TDAH que não fazem o tratamento adequado ou que não fazem o tratamento, e até aquelas pessoas que têm e não sabem que têm o potencial de desenvolver outros transtornos, do tipo transtorno ansioso, transtorno depressivo. Então é por isso que eu sempre reforço que o tratamento do TDAH é raiz, ele é basal, ele vem antes para a gente conseguir tratar ou evitar o aparecimento de outros transtornos. Uma das estratégias que podem ajudar muito são os exercícios de respiração. Tem um outro vídeo que eu falo sobre ansiedade, como lidar com ansiedade no dia a dia, e que eu explico um pouquinho como esses exercícios podem estar inseridos no nosso dia a dia, como eles são de verdade simples de serem implementados, porque eles precisam ser simples, e dou uma diquinha bem básica de um dos exercícios. O link para esse vídeo eu vou deixar num card no final desse vídeo aqui, tá? Então assiste até o final. Para qualquer pessoa, ter uma rotina saudável é importante. Para pessoas que têm TDAH, ter uma rotina saudável é fundamental. E observa que aqui eu falei rotina. Eu não falei se você tem uma rotina ou se você não tem uma rotina, porque acredite ou não, você já tem uma rotina. Se todos os dias você dorme tarde, acorda tarde, ou não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para comer, rotineiramente você come em horários diferentes, você faz coisas em horários diferentes. E aqui eu não estou dizendo que você tem que fazer todo dia a mesma coisa, mas tem coisas que a gente faz todo dia. Tentar encaixar essas coisas que a gente faz todo dia numa estrutura mais saudável, ou seja, numa rotina saudável, te ajuda a se organizar cognitivamente melhor, ajuda a se organizar
emocionalmente melhor. Te dá uma previsibilidade mínima das coisas que você tem para fazer no dia e como você vai encaixar nas coisas que você precisa fazer todo dia sem ter prejuízos a essas atividades. Se alimentar, dormir, estudar, trabalhar, são coisas que você precisa fazer todos os dias. E se você encaixa numa rotina saudável, que te dê alguma previsibilidade, para qualquer um é positivo. Para quem tem TDAH, é fundamental. E tem um potencial positivo ainda maior. Bom, então se você chegou até aqui, acho que já vale o like no vídeo. Já vale se inscrever no canal. E já vale compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que você está pensando aí que, poxa, se essa pessoa ouvisse isso aqui, ia ser muito bom para ela e às vezes até muito bom para você também, né? Perfeccionismo e autocrítica, coisas muito comuns no dia a dia de pessoas que têm TDAH. Minha gente, a gente quer fazer tudo lindo, tudo perfeito, tudo da melhor maneira possível. E a gente acaba planejando tanto e querendo que tudo saia tão lindo e perfeito que a gente nunca faz. Então, reconhecer essa característica e encarar que tudo bem, isso pode ser uma limitação, assim como outras pessoas têm outros tipos de limitação, todos temos limitação. Todos somos como municípios, tem algum limite. E tentar reconhecer os teus pequenos progressos, sabendo que todo mundo tem limitação e essas são as suas, são as minhas, são as de outras pessoas que também têm TDAH. Progresso não é perfeição. Feito e perfeito é maravilhoso, mas perfeito e não feito não é saudável para você e nem para ninguém. Compreender que feito iniciado já é um progresso e reconhecer que o valor está no progresso e não na perfeição. Essas foram só algumas dicas, algumas estratégias para pessoas que têm TDAH lidarem um pouco melhor com elas no seu dia a dia. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tem alguns links muito importantes, muito legais para você. Pode ter link para a comunidade, pode ter link para e-book, pode ter link para minha agenda. Dá uma olhadinha aqui, não sei se na data que você está vendo esse vídeo, esse link vai estar disponível. Se inscreve nesse canal aqui para você não perder outros conteúdos, outros vídeos a respeito também de TDAH e a respeito de outros assuntos relacionados à saúde mental, a questões do dia a dia. Deixa teu comentário para me dizer se foi bacana esse vídeo, se te ajudou em alguma coisa. Me diz também o que você não gostou nesse vídeo, se você não tenha gostado de algo. E até o próximo vídeo.